Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a Unimed Fama, esclarecer o fechamento de uma unidade em Boa Vista, juntamente com o Procon Assembleia. A Unimed Fama, que se pronunciou sobre o fechamento inesperado de sua unidade em Boa Vista, ocorrido em 18 de julho. Para nos darmos esclarecimentos sobre os seus direitos, tirar também as suas dúvidas, nós estamos aqui conversando com o nosso convidado de hoje, Aldo Carvalho, ele é diretor do Procon. Seja muito bem-vindo, Aldo, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana, é um prazer estar aqui na Rádio DPE, né? A gente falar um pouco sobre esse assunto que está tirando o sono de muitos consumidores aí, beneficiários do plano de saúde da Unimed, e a gente vai aqui poder esclarecer alguns pontos, né, para informar os consumidores. Como o Procon Assembleia foi informado sobre o fechamento da unidade Fama da Unimed em Boa Vista? Bom, a gente soube através da imprensa também, né, como a maioria das pessoas. Foi uma informação assim, muito repentina. E no mesmo dia que a gente teve essa informação, mais ou menos ali pela parte da manhã, início da tarde, a gente encaminhou um pedido de informações, né, para a Unimed, para o setor lá administrativo, para que eles nos esclarecessem alguns pontos, né, já de uma forma de a gente prevenir essa situação para orientar os consumidores do plano de saúde. Quais foram as principais irregularidades identificadas pelo Procon no fechamento da unidade? Bom, assim, a principal dúvida que a gente está tendo assim também, que a gente buscou informações, foi em relação aos beneficiários que estavam com consultas agendadas, né, com cirurgias agendadas, né, de que forma ficaria essa contraprestação desse serviço de saúde para os beneficiários que estão pagando regularmente ali o plano de saúde. Né, no Procon tiveram algumas situações de pessoas que já estavam tendo algumas dificuldades antes desse anúncio do fechamento, para pagamento inclusive do boleto, né, estavam tendo uma dificuldade, encerramento do contrato também estavam tendo essa dificuldade. Então assim, foi uma situação que foi carregando assim durante alguns dias até a Unimed anunciar esse encerramento das atividades, no caso do hospital ali, né, locais ali na Glacon de Paiva. Sim. E quais as medidas o Procon Assembleia está tomando para proteger os direitos dos consumidores afetados? Bom, a gente tem o nosso canal de atendimento, né, que a gente coloca à disposição dos consumidores de forma geral, e o consumidor ele pode estar buscando ali, né, no site da Assembleia, através do nosso número de WhatsApp, que eu vou informar posteriormente, suas reclamações. Então, desde o primeiro momento, a gente fez esse questionamento à Unimed e nós tivemos algumas respostas que não foram suficientes, né, para o que a gente está precisando, mas posteriormente também a gente vai encaminhar novamente alguns questionamentos para que a gente possa informar os consumidores. A gente sabe que o Procon Assembleia recebeu aí muitas reclamações de clientes da Unimed Fama. E quais foram assim as principais queixas? Bom, as principais queixas foi, como eu comentei aqui, em relação até o pagamento de um simples boleto, né, que o consumidor ele não estava conseguindo retirar ali no site da Unimed, e também em relação a esses encerramentos desses contratos que eles também não estavam conseguindo. Então a gente está buscando essas respostas para que a gente possa passar para o consumidor, né, alguns questionamentos que eles têm também, se continua pagando ou não o plano de saúde. Né, hoje a gente respondeu alguns consumidores, porque assim, isso tem que ser muito relativo. Né, a gente teve a resposta que a gente teve da Unimed foi que ela está buscando, né, se reerguer ali para voltar a dar algum tipo de serviço, né, voltado à saúde para o consumidor. Mas assim, nessa questão do pagamento, se continuar pagando ou não, vai muito do consumidor. Se ele continuar pagando esse plano de saúde, corre o risco de ele não ter essa contraprestação desse serviço, né, o que vai acarretar depois alguma demanda judicial, né, ou a própria reclamação junto ao Procon. Então assim, está um momento de muita incerteza de que forma a Unimed vai continuar prestando esse serviço. Porque a Unimed ela foi encerrando suas atividades, a gente fala assim, aos poucos. Né? Alguns pontos ainda funcionam, que a gente vai questionar também eles de forma específica. Quais são esses pontos que estão hoje funcionando, de quais os serviços que ela ainda está prestando para esses beneficiários. Mas assim, a ausência de médicos, né, as consultas, né, o agendamento dessas consultas, por muitas vezes tinha uma demora muito grande. Então, assim, o serviço foi sendo prestado assim, dessa forma deficiente aos poucos.
mas a gente está tentando orientar o consumidor da melhor forma para que ele possa lidar com essa situação. Também aquela dúvida do consumidor em relação, poxa, eu vou estar pagando uma coisa que eu não vou estar usufruindo. Justamente. Né? Vou estar ali em dias com o meu plano de saúde, sendo que se eu precisar de uma consulta, de um atendimento médico, eu não vou ter. Não saber se está funcionando parcialmente, sem saber se está funcionando de forma remota, ninguém sabe ainda ao certo como é que isso está acontecendo, não é verdade, Aldo? Pois é, e a gente torce também para que a Unimed possa se reerguer, né? Porque assim, é um plano de saúde que já tem prestado serviço aqui no estado há muito tempo, tem muitos beneficiários aí, né? Pessoas que são adeptos ao plano de saúde. Então, assim, o consumidor ele necessita que a Unimed preste esse serviço, né? Então, a gente está tentando entrar em contato com eles, vai entrar em contato novamente, para que a gente possa solucionar esses questionamentos, né? Possa ter essas informações para posteriormente a gente passar para os consumidores e eles tiverem alguma noção assim, de como será a partir de agora, né? Como até irá proceder em relação a esse plano, né? Isso. Muito triste aí. Muitas pessoas que pagam seu plano direitinho aí para ter aquele atendimento preciso aí e de repente essa incerteza, né? Isso. Existe assim alguma orientação específica do Procon para os clientes que não tiveram as suas demandas atendidas pelo saque da Unimed? Bom, assim, o Procon, nós temos o nosso número para contato, que é o 984019465, né? E também pelo site da Assembleia tem uma parte reservada ao Procon que ele pode estar enviando sua demanda. A partir do momento que ele entra em contato com a Unimed e não consegue ter sucesso nessa tentativa, ele pode buscar o Procon Assembleia, como também os outros órgãos de defesa do consumidor que nós temos no nosso estado, né? Que a gente vai tentar intermediar isso, que isso que é o papel do Procon, né? Essa parte administrativa de a gente tentar intermediar junto com o plano de saúde e o consumidor, para que a gente busque sempre a melhor solução para o caso concreto que aparece lá para a gente. Vocês já estão nesses contatos, né? De entrar em contato com aí a Unimed, já estão nessa mediação aí para os consumidores. Isso, justamente. A gente recebe algumas demandas, né? Estamos recebendo algumas demandas em relação à Unimed, bem antes também do encerramento ali do hospital, que fica localizado ali na Glicon de Paiva. Então, nós continuamos recebendo essas demandas, essas reclamações, e a gente orienta o consumidor que ele se sentir lesado, ele procure os órgãos de defesa do consumidor, no caso aqui a gente, o Procon Assembleia, para que a gente possa reunir essas reclamações e posteriormente encaminhar ao Ministério Público. Entendi. Aldo, há a possibilidade de penalidades ou sanções assim contra a Unimed caso não cumpram as determinações do Procon? É isso. O Ministério Público, né, ele é o titular, né, o legitimado para propor ações coletivas em defesa do consumidor. Então, como esse fechamento atingiu uma gama muito grande de consumidores, a gente orienta que os consumidores que se sentirem lesados, eles façam essas reclamações, né? Abram uma reclamação junto ao Procon Assembleia, que a gente vai reunir essas reclamações e encaminhar para o Ministério Público para que ele possa, né, posteriormente, ajuizar uma ação determinada para que a Unimed, se ficar caracterizado, possa ser responsabilizada pelos atos que estão cometendo. E o que o consumidor deve fazer para formalizar assim, uma reclamação junto ao Procon Assembleia? Bom, ele pode levar principalmente, né, os documentos pessoais, o cartão, né, da Unimed para comprovar ali que ele é beneficiário, algum contrato que ele eventualmente tenha, se ele estava com algum tipo de agendamento de consulta que ele precisa, também levar o encaminhamento, né, que ele recebeu do médico. Se ele estava com alguma cirurgia agendada, também a marcação dessa cirurgia, né, a conversa que ele teve juntamente com a Unimed, para que a gente possa intermediar essa situação, informar para a Unimed a situação do consumidor e buscar algum tipo de solução. Como é que o Procon está monitorando aí o atendimento da unidade aos seus beneficiários após o fechamento da unidade? Bom, a gente está recebendo essas demandas através das nossas áreas de atendimento, né, que é através do nosso número de WhatsApp, o nosso local físico, né, que nós ficamos localizados ali na Superintendência de Programas Especiais da Assembleia, ali ao lado da Feira do Passarão, né, no bairro Buritis, na Avenida Taide Teve, número 35, deve até deixar nosso endereço aqui. E a gente está monitorando dessa forma. Nós estamos recebendo os consumidores ali, as reclamações, tirando dúvidas deles, né? Como eu falei inicialmente, a gente solicitou da Unimed algumas informações. Tivemos algumas informações, mas não são suficientes, né? Porque a gente quer passar para o consumidor.
mas a gente vai entrar em contato novamente com eles, vai buscar entrar em contato novamente com eles para tentar intermediar essa situação. Até porque quanto mais informações eles passarem para o consumidor nessa hora, mais vai ficar mais fácil eles resolverem alguma demanda que possivelmente possa aparecer, para que a gente evite também demandas, né, judiciais em face da Unimed. A melhor forma é que ela resolva administrativamente ali com o consumidor, com o beneficiário, para ele não possa sair lesado. Porque o consumidor ele quer ali uma resposta concreta, né? Ele quer uma afirmação, quer um posicionamento, uma certeza. Isso. Qual é o prazo estabelecido para a Unimed responder às demandas dos consumidores, assim, de acordo com o PROCON? Bom, a gente pediu algumas informações dele, a gente deu um prazo de 5 dias úteis para que pudessem ser respondidos. No que tange as reclamações que chegam até a gente dá mais ou menos ali um prazo de 10 dias para o consumidor, para a gente retornar para o consumidor com alguma resposta. Claro que às vezes esse prazo se estende um pouco e muitas vezes também esse prazo é diminuído, a gente consegue uma resposta antecipada. Então são mais ou menos esse prazo aí de uns 10 dias que a gente consegue, a gente tenta, né, dar esse prazo para o consumidor para a gente voltar com eles e ter algum tipo de resposta. Fala pra gente, a Unimed ela forneceu justificativa assim o suficiente para o fechamento da unidade? Caso contrário, quais foram as informações? Quais informações ainda faltam? Sim, justamente esses pontos que a gente está fazendo, que a gente está conversando aqui, né? De que forma ficará o atendimento dessas pessoas que têm um plano de saúde, esses beneficiários? De que forma serão feitos esses atendimentos? Se o consumidor ele pode em outro hospital que vai ser credenciado para receber esses beneficiários, né? Cirurgias que estão agendadas, de que forma que elas serão realizadas, essas consultas com os médicos, quais médicos ainda tem que são credenciados ali com a Unimed, que podem estar recebendo os consumidores, esses questionamentos que faltaram, né, a Unimed passar para o PROCON, que a gente vai tentar novamente questioná-los para que eles possam passar para os consumidores, que, como eu falei, isso é uma forma de eles acalmarem também a população, que, como eu falei, né, esse plano de saúde já está há muito tempo aqui no nosso estado, então existe uma gama aí de consumidores, de beneficiários muito grande que necessitam dessas informações. Porque também tem aquele caso dos pacientes que fazem acompanhamentos, né? Os que têm doenças crônicas, outros tipos de doença, aqueles que requerem ali um acompanhamento diário, uma consulta mensal, semanal. Aquele paciente, enfim, que precisa mesmo ali e paga o plano de saúde. Esse também ficou no vácuo, sem saber de uma resposta. Em regra, a gente tem conhecimento que esses pacientes eles estão com o atendimento continuado, ainda estão sendo assistidos pela Unimed. Por isso que a gente vai questionar eles sobre essa questão. Quais serviços eles ainda estão disponibilizando para o consumidor, ali, para o beneficiário, e quais, porventura, foram interrompidos. Né? Isso a gente vai poder voltar aqui depois e também informar para o consumidor. Estão esperando respostas ainda. Isso, né? Nós estamos esperando resposta ainda, porque até então, do primeiro questionamento que nós passamos para eles, eles responderam num dia depois do encerramento do prazo. Né? Mas a gente fez uma análise do que eles responderam e vamos elaborar um novo questionamento para que a gente possa passar posteriormente para os consumidores. Isso gera muitas dúvidas, né? Com certeza. Diariamente a gente está recebendo ali no PROCON, através do nosso telefone de WhatsApp, alguns questionamentos do consumidor que até a gente fica sem saber do que responder porque nós não temos resposta da própria Unimed. Então a gente só vai passar informações ao consumidor das respostas que a gente tiver da Unimed. As que tiverem repassadas para vocês. Isso, realmente as que tiverem repassado para a gente, que a gente vai repassar para o consumidor. O PROCON Assembleia está acompanhando os casos de evolução, né, de valores pagos pelos consumidores? Isso, a gente está questionando sempre a Unimed em relação a isso e a gente espera que ela possa responder para a gente de que forma que será, por exemplo, essa questão de rescisão de contrato, se vai ter alguma questão de multa, né, contratual. Se bem assim, porque assim, o consumidor, a partir do momento que ele paga o plano de saúde, ele tem o direito de ter uma contraprestação daquele serviço. E a partir do momento que ele paga esse plano de saúde e não tem esse serviço, existe ali uma quebra de contrato que possivelmente ele vai pedir o encerramento daquele contrato junto à Unimed. Como é que o PROCON assegura que os consumidores receberão atendimento em unidades equivalentes conforme a lei? Bom, teve uma situação, né, que a Unimed passou alguns pacientes ali para o hospital público, né, ali para o HGR. O que a legislação que trata dos planos de saúde ela prevê é que os planos de saúde ele tem que informar o consumidor ali com prazo de 30 dias sobre essa transferência
e tem que ser um hospital equiparado, equivalente ali ao que eles estavam. Então, assim, o certo seria eles terem sido transferidos para um hospital particular também e com a Unimed ali custeando os valores, né, para os seus beneficiários. Há um canal específico no Procon Assembleia para tratar os casos relacionados ao plano de saúde como o da Unimed? Bom, os nossos canais de atendimento são os canais que a gente tem regularmente ali, que nós recebemos demanda diariamente, que é o nosso número para contato, que é o 98401-9465, que é o número de WhatsApp. Nós temos o site da Assembleia, que é oal.rr.leg.br/procon, que o consumidor ele pode estar ali entrando no site da Assembleia, tem uma parte reservada ao Procon, ele faz um pequeno cadastro e manda sua demanda. E também o nosso local físico, nós ficamos na Avenida Ataíde Teve, número 3510, no bairro Buritis. O nosso horário de funcionamento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, nós não paramos para almoço. Então, o horário que o consumidor tiver dentro desse horário para ir lá, ele pode abrir sua reclamação e também estar enviando qualquer tipo de situação que a gente vai tentar ajudar. O do Procon da Assembleia já mediou assim ou pretende mediar algum encontro entre consumidores e a Unimed? Bom, a gente está num momento de muita incerteza em relação aos passos que a gente vai dar. Então, assim, a gente está buscando primeiramente esses pedidos de informações para que posteriormente a gente possa tentar algum tipo de conversa com a Unimed. Né? Mas a gente já está fazendo algumas tratativas com eles, né? Enviamos esse pedido de informação, vamos enviar outros pedidos de informações na medida que forem surgindo mais dúvidas em relação, né, para o consumidor. Então, assim, o que a gente pode garantir ao consumidor é que o Procon Assembleia está tentando de todas as formas colher informações para que eles não fiquem desamparados. Como o Procon avalia a atuação da Unimed em relação à comunicação com os beneficiários sobre o fechamento? Bom, infelizmente nós não estamos tendo uma comunicação satisfatória, né? Mas a gente solicita que a Unimed esclareça alguns pontos para o consumidor, principalmente em relação a essa questão de como eles serão assistidos, né? Se terá outro hospital credenciado ali para receber esses beneficiários. Então, assim, a gente espera que a Unimed possa contribuir nessa parte, até como eu falei inicialmente aqui, né, na rádio. A Unimed é um plano que está há muito tempo aqui fornecendo esse serviço para a população de Roraima, né, para os consumidores. Então, tem uma gama de usuário muito grande. Então, é um hospital ali, né, um plano de saúde que é utilizado pela população roraimense. Então, a gente torce para que ela possa se reerguer, possa se ajustar administrativamente, né, contratar novos funcionários, ampliar o rol de médicos ali que possam estar incluso ali no plano de saúde, para que ela possa beneficiar, né, ali os consumidores. É verdade. E que orientações o Procon Assembleia dá aos consumidores que ainda têm dúvidas ou precisam de orientações sobre o caso? Bom, a gente deixa nosso número aqui para contato, que eu já falei, e o consumidor ele pode estar entrando em contato com a gente através do nosso número de WhatsApp, né, no nosso local físico ou através do site da Assembleia. A gente orienta que o consumidor que ele se sentir lesado, tiver algum tipo de situação, ele procure o Procon Assembleia, né, para que a gente possa tentar intermediar da melhor forma ali a situação. Então não deixe de reclamar. Não pague um plano de saúde sem essa contraprestação e não faça nada. Você precisa usar os órgãos de defesa do consumidor para isso, né? Nós estamos ali para ajudar o consumidor. Então, a partir do momento que você está pagando plano de saúde, você não recebe essa contraprestação desse serviço, você tem que reclamar, você tem que buscar seus direitos para que você possa, né, usufruir daquele serviço. O Procon Assembleia está trabalhando com outros órgãos de defesa do consumidor para resolver este caso? Bom, nós temos o Conselho de Defesa do Consumidor, né, que é formado por alguns órgãos, como o Procon Assembleia, o Procon do Estado de Roraima, né, o Procon do município também, né, nos ajuda ali em algumas situações. Temos a Delegacia de Defesa do Consumidor, temos a Promotoria voltada ao consumidor e também a OAB. Então, assim, nós estamos reunindo assim, ideias para que a gente possa solucionar esse tipo de demanda para o consumidor. A gente se reúne, debate ali algumas coisas, do que pode ser feito. Claro, sempre a gente prioriza para essa forma amigável de conduzir esse tipo de situação, para que a gente possa ajudar o consumidor e isso seja alguma situação que a gente possa solucionar da maneira mais rápida. Existe algum prazo para que o Procon Assembleia finalize a análise do caso e apresente conclusões? Bom, a princípio a gente está colhendo essas informações junto à Unimed.
Então, o prazo seria o prazo que nós solicitamos para eles, né? Inicialmente foi esse prazo de 5 dias úteis e nós vamos formular um novo pedido de informação com alguns questionamentos que faltaram ela responder para que a gente posteriormente possa passar para o consumidor. E a gente espera que esse prazo seja o mais curto possível para que o consumidor não fique sem respostas. Aldo, qual é a mensagem principal que o Procon Assembleia quer transmitir aos consumidores afetados pelo fechamento da Unimed Fama? Bom, você que é consumidor, né, usuário do serviço ali da Unimed, que se sentir lesado com a falta de serviço ali que não está sendo prestado, que você procure seus direitos. Né? Inicialmente você procure os órgãos de defesa do consumidor, nós estamos ali para auxiliar, para intermediar de forma amigável essa situação. Né? Você que tiver algum tipo de situação com a Unimed, de algum tratamento que você precisa continuar tendo, de alguma cirurgia que você estava agendada, né, de alguma consulta que você realmente precisa, você entra em contato com os órgãos de defesa do consumidor primeiramente, né, e também você pode entrar em contato diretamente com a Unimed, né, que ela se colocou à disposição para ajudar, né, ali dar uma resposta para os usuários. Em caso você não consiga, né, ali uma resposta com a Unimed, você entra em contato com o Procon Assembleia, que a gente vai poder intermediar de alguma forma. E a mensagem é essa, que você não fique parado ali com essa situação, não aceite isso. Né? Que a partir do momento que você paga por um serviço, esse serviço tem que ser prestado. E a gente torce para que esse serviço seja prestado pela Unimed. Né? Como eu já falei aqui, ela está aqui há muito tempo, né? Tem muitos usuários, e a gente torce que essa situação seja restabelecida. Muito bem. Aldo, algo mais a nos acrescentar? Em regra, é somente isso, né? A gente coloca aqui o Procon Assembleia sempre à disposição do consumidor, de todo o estado de Roraima. Né? A gente está sempre ali para ajudar, para informar o consumidor. Como eu falei, nós temos nosso número para contato, vou deixar de novo aqui, que é o 98401-9465. O consumidor ele pode estar entrando em contato com a gente. Nós temos ali o nosso setor ali que fica na Avenida Taide Teve, número 3510, no bairro Buritis. Né? No site da Assembleia ele pode também estar enviando sua demanda. Então o Procon Assembleia sempre busca estar intermediando todas as situações possíveis que envolvem direito do consumidor, para que os consumidores não fiquem, né, lesados de alguma forma. Então qualquer situação que você tenha, mesmo que não seja com a Unimed ou qualquer outro tipo de situação, você possa buscar o Procon Assembleia, né? Você busque o Procon Assembleia, que a gente vai estar sempre à disposição do consumidor. Muito obrigado, Aldo. Nós conversamos aqui com o Aldo Carvalho, ele é diretor do Procon, que veio aqui esclarecer para a gente sobre o fechamento da unidade Unimed Fama, esclarecendo um pouco aqui sobre o fechamento da unidade em Boa Vista, e o Procon Assembleia vem aí juntamente fazendo essa comunicação entre ambas as partes. As pessoas vão lá e denunciam e querem respostas, e muitas respostas ainda estão esperando receber para passar para o próprio consumidor ali, que esperam uma resposta, esperam aí por muitas respostas, né? E aí no decorrer da nossa próxima entrevista, quem sabe a gente já tenha essas respostas, né, Aldo? Com certeza. Muito obrigada por comparecer aqui no Entrevistas DPE aí, nos deixando bem informado, esclarecendo aí muitas coisas sempre aqui para a gente, deixando a população, os nossos ouvintes da Rádio Defensoria sempre muito bem informado. E nós vamos ficando por aqui. Aldo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, e eu coloco o Procon Assembleia sempre à disposição da rádio aqui da DPE, que nós já somos parceiros, né? E qualquer tipo de situação que vocês quiserem que a gente esclareça, a gente vai estar sempre à disposição para vocês. Muito obrigada. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Nós ficamos por aqui. Eu sou a Adriana Paulino. Até a próxima edição do Entrevistas DPE. Tchau, tchau.